tá? Igual a Ana Clara fez. Tô copiando de novo. Tá? Todo mundo coloque aí nome, escola, série e município. Mesmo quem estava na outra aula, por favor, se identifique. Vamos ver razões trigonométricas, que é um assunto que é muito importante em matemática. Não é uma aula de trigonometria, é uma aula simplesmente para explicar as razões trigonométricas. Se você está no ensino médio, isso que eu vou falar é muito pouco, tá? É essencial, mas pouco. Seguinte, se eu determinar um ângulo aqui, todos os triângulos que tiverem retângulos, que tiverem esse ângulo alfa, são semelhantes, certo? Todos. Qualquer triângulo que eu desenhar que tenha esse ângulo alfa, ele vai ser semelhante. Então, olha, aqui eu tenho dois triângulos, certo? Esses dois triângulos são semelhantes. São infinitos triângulos semelhantes que têm esse mesmo ângulo alfa. Se eu pegar esse triângulo aqui e fizer relação entre os catetos e relação entre a hipotenusa, sempre tem o mesmo valor. Deixa eu chamar aqui de A. Vamos chamar de A', A2', A3', certo? Aqui vamos chamar de B3', B2', B', B, e aqui vamos chamar de C. Presta atenção. Se eu pegar esses segmentos horizontais, verticais, certo? BA, sobre a hipotenusa, BC, de todos os triângulos, certo? Todos os triângulos, não tem selinha, né? Tudo é o C. De todos os triângulos aí, eu sempre vou ter o mesmo valor. Sempre eu vou ter o mesmo valor, certo? Independente do triângulo que eu pegar, o valor é sempre o mesmo. Então, sempre que eu pegar o cateto oposto ao ângulo alfa, isso aqui é o cateto oposto ao ângulo alfa, e dividir pela hipotenusa de um triângulo retângulo, hipotenusa, sempre que eu fizer essa divisão, sempre, isso aqui tudo que eu fiz foi simplesmente o cateto oposto a alfa e aí dividido pela hipotenusa. Essa relação, ela é sempre a mesma. E eu chamo essa relação de seno do alfa. Então, dado um triângulo retângulo, tá? Dado um triângulo retângulo. Se eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa, esse ângulo alfa é sempre igual. Quando ele for determinado ângulo alfa, eu vou ter um resultado que é chamado seno de alfa. Por exemplo, se esse ângulo for de 30 graus, sempre vai dar 0,5. Sempre. Então, seno de 30 graus é 0,5. Se eu fizer um ângulo de 30 graus e dividir o cateto oposto pela hipotenusa, sempre vai dar o mesmo valor, que é meio. Sempre. Qualquer triângulo que tiver um ângulo de 30 graus, independente do tamanho. Se eu for lá no GeoGebra, eu consigo perceber isso, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou criar um ângulo aqui. Meu navegador tá muito lerdo, tá? Tá muito lerdo. Acho que no GeoGebra vai ser fácil de vocês entenderem. Vou tirar os eixos, tá? Não sei por que tá ficando tão lento assim, meu computador. Eu vou fazer um ângulo.
Vou fazer um ângulo. Espera aí. Fiz um ângulo aí, tá? Um ângulo qualquer. Eu vou esconder esse ângulo aqui. Não, deixa. E eu vou... Esse ângulo aqui varia, né? Se eu... Deixa eu ver se eu consigo variar aqui. O pessoal tá travando essa porcaria, por isso que tá demorando. Deixa eu ver se vai dar certo. Ah, vai. O ângulo, se eu mexer aqui, vai mudar o ângulo. Tá, então vamos lá. Eu vou fazer uma linha reta. Uma reta. Deixa eu fazer uma semi-reta. Uma semi-reta aqui e outra semi-reta aqui. Eu vou fazer uma perpendicular sobre o A. Você vai entender por que eu estou fazendo isso. Tá? E o C eu não sei, não tem mais como fixar nessa reta. Ó, eu vou pôr o C ali, tá? O que seria o seno? O seno é a divisão do CA pelo BC. Então, se eu vir aqui na janela de álgebra e colocar CA, segmento CA, eu vou ter que desenhar o CA, peraí. O CA é o segmento que liga o CB, vamos fazer o CB e o CA. Então, olha aqui, o J é o CA e o I é o BC. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer J dividido por I. O J dividido por I é o seno desse ângulo, tá? Então, o que é o seno do ângulo alfa? É o I dividido pelo J. Espera aí que eu vou selecionar a mãozinha. Nossa Senhora. Não sei porque essa barra tão fina. É uma coisa absurda botar a barra fininha assim. Então, vamos voltar para a janela de álgebra. Tá vendo 0,71? Então, aqui ela não está exatamente em cima, mas olha lá, 30 graus. 30 graus. 30 graus. Não está bem perto do meio, é que ali não é exatamente 30 graus. Se aqui for exatamente 30 graus, o J dividido por I é meio. Esse valor que eu estou fazendo aqui, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, é chamado seno do ângulo. Ou seja, qualquer triângulo, qualquer um que seja, tá? Eu dou um dado ângulo aqui. Isso aqui eu chamo de cateto oposto. Por que oposto? Porque ele está na frente do ângulo. Essa linha aqui chama hipotenusa. E aqui é o cateto adjacente. O que é uma razão trigonométrica? Razão é a divisão entre duas coisas. Eu vou só colocar CO, CA e hipotenusa. O seno desse ângulo alfa é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, que é sempre o mesmo num triângulo que tem esse ângulo alfa. Então, se o alfa for 30 graus, a razão entre cateto oposto e hipotenusa é sempre meio. O cosseno do ângulo alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso chama cosseno, a razão entre cateto adjacente e a hipotenusa. E a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente chama tangente. Isso depende só do ângulo. Vamos para o exercício, que eu acho que vai ser mais fácil. Estou explicando aqui, acho que eu estou patinando para explicar. Eu precisava ter feito um negócio no GeoGebra. Olha aqui, eu tenho um ângulo alfa no triângulo 8, 6, 10. O ângulo alfa. O que é o seno do ângulo alfa? Em relação ao ângulo alfa, o cateto oposto é o 8. O cateto adjacente é o 6, e a hipotenusa é o 10. Cateto adjacente é o cateto que está grudado no ângulo, certo? Então, seno do ângulo alfa é o quê?
Seno do ângulo alfa... Peraí que eu tenho que fechar o WhatsApp, porque está apitando ali. O seno do ângulo alfa é o quê? É o cateto oposto. Deixa eu escrever aqui, ó, seno de alfa. Cateto oposto sobre hipotenusa. O cosseno de alfa. Cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente de alfa. Cateto oposto sobre cateto adjacente. O seno do alfa aqui, então, é o cateto oposto 8 sobre a hipotenusa 10. 8 por 10, 0,8. Então, o seno desse ângulo alfa aqui é 0,8. Qualquer triângulo que tenha o mesmo ângulo que esse, o seno é 0,8. E o cosseno do alfa? Cateto adjacente 6 sobre hipotenusa 10. 0,6. E a tangente de alfa? Tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, 8 dividido por 6. 8 dividido por 6 dá 1,333, certo? Deu para entender o que é seno, cosseno e tangente? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Por que isso é importante? A gente vai ver daqui a pouco. Bom, agora eu vou calcular em relação ao ângulo beta. O ângulo beta tem o cateto oposto 6, cateto adjacente 8. Cateto oposto, cateto adjacente, depende do ângulo que eu estiver falando. O seno de beta, então, é cateto oposto 6 sobre hipotenusa 10. A hipotenusa não muda, obviamente. Cosseno de beta é cateto adjacente 8 sobre hipotenusa 10. E tangente de beta é cateto oposto 6 sobre cateto adjacente 8. Então, 6 dividido por 8 dá 0,75. Certo? Deu para entender o que é seno, cosseno, tangente? Alguém tem alguma pergunta a respeito dele? Falar, Otávio, mas não entendi a lógica e o porquê disso aí. Tá, vocês vão entender. Tá vendo isso aqui? Tá vendo essa tabelinha aqui? Essa tabela é do seno, cosseno e tangente de todos os ângulos que você pode imaginar, de 0 a 90 graus. Então, todos os ângulos inteiros. Então, se eu tenho 79 graus, o seno é aquele valor, o seno é esse, o cosseno é esse, a tangente é esse. Se você não sei, não o quê? Não tem dúvida? Se tiver dúvida, pode falar. Essa tabela você acha fácil na internet, aqui é o valor de todos. Tem que decorar? Obviamente não. Nos vestibulares, eles dão os valores, tá? Como é que isso aqui foi calculado? Os antigos pegavam e desenhavam triângulos de ângulo 1 grau, 2 grau, 3 grau, 4 grau e dividia com a régua, tá? Então, aqui eu acho seno, cosseno e tangente de todos os ângulos inteiros de 1 a 89 graus. Não, de 1 a 90. 90 não faz sentido. Então, para que serve isso? Vamos entender na prática. Determine os valores desconhecidos com o uso da tabela de razões trigonométricas. Dá uma olhada aqui. Eu tenho um triângulo, eu sei que a hipotenusa vale 4. E eu sei que o cateto adjacente é o que eu quero. Cateto. Cateto adjacente mede x. E eu sei que o ângulo é 60 graus. Qual é a razão trigonométrica que relaciona hipotenusa e cateto adjacente? Se eu voltar lá naquele esquema que eu fiz, olha lá. Cateto adjacente hipotenusa é cosseno. Então, cateto adjacente hipotenusa é cosseno. Então, o cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente x sobre a hipotenusa 4. Certo? Se eu procurar na tabela cosseno de 60, cosseno de 60, olha ali, ó, 0,5.
eu consigo determinar o meu valor de x. Então, entenderam? Se eu tiver um ângulo e dois lados, eu consigo determinar o valor de x. Então, 0,5 vezes 4 é 2. Então, esse lado aqui mede 2. Por quê? Qualquer triângulo de 60 graus do universo, se eu dividir o cateto adjacente sobre a hipotenusa, vai dar 2. Vai dar 0,5. Ok? Para decorar as razões econométricas, tem um pessoal que fala assim, ó, seno é cateto oposto sobre cateto sobre hipotenusa. Olha o jeito que o pessoal faz. Deixa eu mostrar um jeito de decorar. Seno. Cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos pôr as iniciais. Seno, oposto, hipotenusa. Cosseno, adjacente, hipotenusa. Tangente, oposto, adjacente. O pessoal decora isso aqui, ó. Soca à toa. Soca à toa, soca à toa. É o jeito que o pessoal usa para decorar, tá? Isso é muito mais importante do que vocês imaginam, tá? Isso aqui vai aparecer em situações inusitadas, inclusive da vida real. A matemática toda precisa. Para você, num computador, arrastar uma figura de um lugar para o outro, fazendo uma rotação, você só consegue se você souber fazer isso aqui, tá? Então, é muito importante. Olha aqui. Como é que eu calculo esse x aqui? Vamos lá. X é o quê? É cateto oposto ou adjacente? 4 é hipotenusa. E o x é o quê? Cateto adjacente, ele está grudado no 35. Qual relação que usa cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Então eu escrevo ali, ó, cosseno de 35 graus é igual a x, cateto adjacente, sobre hipotenusa 4. Mas como eu quero saber, como que eu sei cateto oposto? Dá para fazer na calculadora, tá? Se eu procurar ali calculadora, tem que tomar cuidado para ver se está em graus, porque tem uma outra unidade de medida chamada radiano. Se eu for ali na calculadora, eu consigo calcular cosseno de 35, não sei se vai dar cosseno de 35 graus. 0,81? Não sei. Vamos olhar na tabela. 0,8191. Vamos ver se na tabela é isso. 35. Aí, cosseno é 0,8192. Tá vendo? Ó? Eu circulei aqui. Olha ali na calculadora. 0,8191. Certo? Então, cosseno de 35 é 0,8192. Vamos por 0,82. Vamos arredondar. 0,82. Aproximadamente, né? Igual a x sobre 4. X é igual a 4 vezes 0,82. 3,28 é a medida de x. Entenderam como que faz exercício com razão trigonométrica? É muito importante, tá? É muito importante saber fazer isso aqui. É básico, tá? É do fundamental isso aqui. Olha aí, ó. 40. Eu tenho cateto oposto e eu tenho hipotenusa. Qual que usa cateto oposto e hipotenusa? Seno. Seno de 40 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Vai numa tabela, eu vou usar a calculadora aqui, que eu estou achando mais fácil do que voltar na tabela. Bom, vamos olhar na tabela. Tabela que você quer, Ana Clara, depois eu te mando. Seno de 40, aqui, ó. 0,6428. Vamos pôr só 0,64. 0,64 é igual a 11 dividido por x. Os ângulos notáveis dá para fazer sem tabela, mas eu vou falar isso posteriormente. Então, 0,64x igual a 11.
x é igual a 11 dividido por 0,64. Ó, a equação aqui. Vamos fazer na calculadora 11 dividido por 0,64. 11 dividido por 0,64. Não sei se aceita a vírgula aqui. Então, 17,18. A medida do x é 17,18 metros. Tá? Se você quiser calcular o seno de 40 na calculadora, ó, só colocar seno de 40. Toma cuidado para não estar em radianos. Vê se ele pôs uma bolinha ali no seno, tá? Ele põe sim, tá? No Simbolab, o seno é sim, não é seno. É SN, que é em inglês. 0,64, certo? Eu vou usar a calculadora para fazer as contas. O Chrome GPC está falando que tem uma tabela de ângulos notáveis. Eu não sei se a minha aula de ângulos notáveis é a próxima, semana que vem, na quarta-feira, ou se é hoje que eu vou fazer os ângulos notáveis. Pois eu vou explicar que tem alguns ângulos que você decora, tá? Você decora e é fácil decorar. Olha esse aqui. Tem dois ângulos. Qual que eu uso? Qual eu quiser, tá? Não interessa. Se eu usar o 38, esse é o cateto oposto e esse é o adjacente. Se eu usar 52, inverte, tá? Então, tangente de 38 graus é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí vamos lá à calculadora. Aqui está usando tan, tá? Tem lugar que usa tan, tem lugar que usa TG. Tan de 38. 0,78. Vou pegar duas casas decimais. 0,78 é igual a x sobre 3, é aproximadamente. X é igual a 0,78 vezes 3. Vocês estão vendo como é fácil a razão trigonométrica? É bem fácil, tá? E por que isso? Por qualquer triângulo que eu tiver 52 e 38, ele vai ter a mesma razão entre os catetos. Olha aqui, ó. X é cateto oposto, 4 é cateto adjacente. Então, tangente de 50 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Vamos fazer a tangente de 50. Tangente de 50. Tem aquelas calculadoras de 1,99 que você compra no mercado, que a calculadora faz tangente, tá? Tangente é 1,19. 1,19 é igual a x sobre 4. X é igual a 4,76. Essa matéria é fundamental, viu? Ah, 1,99 é exagero, deve ser uns R$5. Certo? Então, é tranquilo, né? É tranquilo de fazer esse tipo de coisa. É mecânico, olha, é 40. Você tem que olhar as razões que você tem. Cateto adjacente, hipotenusa. Cateto adjacente, hipotenusa é o quê? Cosseno. Cosseno de 40 é igual ao cateto adjacente, 2, sobre a hipotenusa x. Calculo o cosseno de 40, 0,76. Vamos por 0,77, arredondar para cima. 0,77 é igual a 2 sobre x. X é igual a 2 dividido por 0,77. Fazendo a calculadora também. 2,59. 2,60. 2,6. Tudo aproximado, tá? Não é o valor exato. Seno, cosseno, tangente da maioria dos números é um número irracional. Então é bem simples, né? Bem simples. Aqui é o contrário. Aqui eu quero saber o ângulo dado os lados, tá? Eu quero saber quanto que mede o ângulo. Bom, eu tenho cateto adjacente e cateto oposto, então a tangente do ângulo alfa
é igual a 7 sobre 3, tá? Mas, quanto que é 7 sobre 3? 7 sobre 3 é... Não vou usar a calculadora, é covardia. 7 sobre 3 é 2,33333. Para eu saber a medida desse ângulo, eu vou achar na tabela qual que é o ângulo que mais se aproxima desse valor, 2,333. Eu vou lá na tabela, ó, guarda esse número, 2,33333. E vamos procurar a tangente 2,33. Não tem, mas olha aqui, ó, tem 2,35 e tem 66 é 2,46. Está mais perto, então, dos 67 graus. Então, o ângulo ali é 67 graus aproximadamente, tá? Porque você usou a tabela. Ângulo é 67 graus. Mas para fazer isso na calculadora é fácil, tá? Tem que achar, só que eu não sei usar essa calculadora. Você tem que achar a tangente inversa. A arcotangente não faz. Não faz. Essa calculadora não faz. O Simbolab faz. O Simbolab você tem que analisar o... Vamos ver. Ó, eu precisava achar tangente de quanto que é 2,333. Aproximadamente 67, né? Na verdade, 66, alguma coisa. A Simbolab, eu acho que ela é programada para fazer as contas em radianos. Então, esse que é o problema de usar a Simbolab. E vocês não sabem o que é radiano, alguns. Né? Também não sei usar a função trigonométrica inversa aqui. Pessoal. Só para vocês entenderem, depois eu procuro e tento mostrar para vocês como é que faz isso, tá? Vamos pular isso aqui para não ficar com o mais importante. Tipo aqui, ó, descubra o ângulo alfa desse retângulo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho um triângulo retângulo aqui. Isso aqui é o cateto adjacente e aqui é a hipotenusa. Então, eu sei que o cosseno do ângulo alfa é igual a 7 sobre 8. 7 sobre 8 é 0,875. Eu quero achar qual é o ângulo alfa que está mais próximo de 0,875. Então, o que eu faço? Eu vou lá na tabela procurar qual cosseno está perto do 875. Está meio chato ter que voltar na tabela toda hora, mas vamos lá. Eu quero achar um cosseno que esteja mais perto de 875. Se eu procurar aqui, eu não vou achar o valor exato, mas eu vou achar um valor bem próximo, ó. 8746. Tá vendo? 8476. Então, o seno aqui é 29 graus. O cosseno de 29 graus é 8746. Bem perto do 8745. Então, aquele ângulo que eu estava procurando é aproximadamente 29 graus. É 29 ou 27, vocês lembram? Vamos ver, cosseno de 27. Vamos voltar para a calculadora. Cosseno de 27. 0,89, não, é 29, né? Cosseno de 29. Então, nos vestibulares, Paulo, é 29. Nos vestibulares, eles te dão o valor do seno, cosseno, tangente de alguns ângulos para você usar. Você não tem como você decorar a tabela. Agora, do ângulo de 30 a 45, você tem que decorar. Agora, respondendo a pergunta, qual a diferença de radiano e de grau, é o seguinte. Radiano é uma outra unidade de medida. Uma volta inteira na circunferência é 360 graus, concorda? Mas se eu pegar o raio,
Isso aqui é o raio. Vou chamar o raio de radiano. A volta não é 2πr? 2π radianos? 2π rad. Então, 360 graus é a mesma coisa que 2π radianos. Então, um ângulo de 45 graus, por exemplo, é um ângulo de π sobre 4 radianos. Um ângulo de 30 graus é um ângulo de π sobre 6 radianos. É uma outra unidade de medida, Gabriel, tá? Radiano é uma unidade de medida, grau é outra unidade de medida. Só que a gente não vai ver radianos agora, não. Olha esse exercício. Na figura abaixo, sabe-se que cosseno de alfa é igual a 3. Determine A e o seno de alfa. Veja, como é que eu calculo A? Eu sei que o cosseno é 0,3. Tá. Aqui é para usar só o que eu ensinei até agora, tá? Então, vamos lá. Cosseno. Eu não sei quanto que é o seno. Eu sei quanto que é o cosseno, mas eu não sei qual que é o seno. Ai, meu Deus, eu queria fazer isso. Ó, eu tenho aqui o cateto oposto e a hipotenusa. Eu sei que o seno de alfa é igual a 6 sobre A. Vamos chamar esse segmento aqui de X. Tá? Eu sei que cosseno de alfa é igual a X sobre A. Eu queria fazer isso aqui de um jeito que não precisasse usar a relação trigonométrica fundamental, que faz isso aqui ficar muito fácil. E aí está falando que você deverá usar o teorema de Pitágoras. Cosseno de alfa é 0,3. Bom, então veja. Cosseno de alfa é 0,3. É x sobre A. Tá? Então, 0,3 é igual a x sobre A. Então, você concorda que o A, o x, é 0,3A? X é 0,3A. Então, esse x aqui é 0,3A. Para eu achar o A, é só usar o teorema de Pitágoras. 6 ao quadrado mais 0,3A ao quadrado é igual a ao quadrado. Então, 36 mais 0,09A ao quadrado é igual ao quadrado. Então, A ao quadrado menos 0,09A ao quadrado, eu já me reorganizei aqui. Eu troquei os membros de lugar e passei o 009A para outro membro. Dá 001A ao quadrado, que é igual a 36. Será que é isso mesmo? Cosseno de A é 0,3. X sobre A é 0,3. Foi esquisita. Que aqui está dando que A ao quadrado é 36 dividido por 001. 36 dividido por 001 é 3.600. Então, o A é igual a 60. Achei o valor de A, que é 60. A hipotenusa aqui mede 60. Ô, louco, tudo isso? Então, seno de alfa é igual a 60 dividido por... Não, 6 dividido por 60. 0,1. Isso aqui tá errado, pessoal. Alguém... Não, tá certo. Tá certo. Tá certo. É estranho, mas tá certo. Difícil esse, tá? Não podia. Por que no A ao quadrado menos 0,09A ao quadrado deu 0,01?
Porque é 1A ao quadrado. É bom vocês perguntar isso. O que é 1A ao quadrado? O que é 1? 100 menos 009 dá 001. Mentira. Mentira. Não. 1 menos 009 dá 91, né? Dá 91. É 36 dividido por 0,91. Nossa, que questão horrível. Eu fiz certo, pessoal. Eu tô com uma ligeira impressão que eu fiz cagada aqui. Dá 39,56. Não, 36 dividido por 0,91. Dá 39,56. Eu tenho que tirar a raiz quadrada de 39,56. Que é 6,29. Obrigado, Laura, senão eu teria errado. 6, quanto? 29. Nossa, essa aula tá ficando uma bosta. Tem aula que não fica boa. Essa é uma que tá muito ruim. Então, se a pessoa tá assistindo essa aula pela primeira vez, as aulas nem sempre são essa horripilância. Então, o seno é 6 dividido por 6,59. Que é 0,91. Eu ainda acho que está errado, pessoal. Porque tem uma regra que fala assim: seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa tem que ser igual a 1. Será que 0,3 ao quadrado mais 0,91 ao quadrado dá 1? 0,3 ao quadrado mais 0,91 ao quadrado. Pode até ser, cada aproximação. Ficou muito ruim essa questão aqui, mas a ideia é essa, tá? Vamos fazer. Paula, você perguntou, tá a resposta aí, ó. No triângulo retângulo, determine as medidas de x. Isso é um tipo de exercício que pode cair no vestibular do IF, ó. Eu dei o valor de seno, cosseno, tangente e quero calcular o valor de x e y. Entendeu, Paulo? Que jeito que vai cair? Então, o que eu vou fazer? O 65. Eu tenho cateto oposto, eu tenho cateto adjacente. Então, seno de 65 é igual a x sobre 9. Então, seno de 65 é 0,91. 0,91 é x sobre 9. Então, x é igual a 8,19. Cosseno de 65 é igual a y sobre 9. Cosseno de 65 está ali, ó. 0,42 é igual a y sobre 9. Entenderam como que vai cair no vestibular? Desse jeito. 0,42 vezes 9 vai dar 3,78. Desse jeito que cai nos exames e nas provas, dado os valores aqui, ó. Ok? Perguntas? Olha ali, ó. É a mesma coisa, deu seno, cosseno, tangente e quer calcular o valor de x e y. Então, ó, 40 está aqui, então aquele é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente, o 7 é a hipotenusa. Então, vamos lá. Seno de 40 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. E já vamos colocar o cosseno. Cosseno de 40 é igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, tá?
Então, seno de 40, 0,64. Cosseno de 40, 0,77. E aí, é só multiplicar 0,64 por 7. Quanto que é 0,64 por 7? 0,64 por 7 é 1,96. É isso? Faz aí 0,64 por 7, pessoal. Alguém faz na calculadora? Eu tenho que deixar a calculadora do lado aqui. 4,48. Olha como eu sou ruim de conta. E 0,77 vezes 7. 5,39. Fácil, né? Dá até um pouco de sono, de tão fácil. Mas tem que treinar. E agora, o que eu faço da minha vida? Olha esse exercício aí. Olha que legal. Eu quero calcular o x e eu sei a tangente de alfa e tangente de beta. Como que eu faço esse tipo de exercício? Certo? Como que eu faço esse tipo de exercício? Bom, eu posso calcular esse pedaço aqui, que eu vou chamar de z de y. E eu posso calcular esse pedaço chamado z. Como? Como? Veja, qual que é a tangente de alfa? Cateto oposto, z, que o alfa é tudo isso aqui, sobre hipotenusa 20. E qual que é a tangente de beta? Que são os dois dados que eu tenho. Cateto oposto y, né? Porque o beta... Peraí, agora eu não estou sabendo qual que é o alfa e qual que é o beta. Não, peraí, pessoal, só para mostrar. O alfa é esse pedacinho aqui. E o beta é tudo isso aqui. Então, aqui é tangente beta. Tangente beta. O beta é o ângulo grande. E tangente alfa é esse pedacinho aqui. Cateto oposto y sobre adjacente 20. Veja, eu só tirei os dados, olha. Por que que o alfa é aqui? Veja, o triângulo do alfa é esse aqui, ó. Então, o y é o cateto adjacente, o 20 é o oposto. Para eu achar o x, é só pegar o valor do z e tirar o do y. Tangente de beta, 0,25, que é igual a z sobre 20. Então, z é igual a 5. E tangente alfa, que é 0,22, y sobre 20. Y é igual a 4,4. Se o z vale 5 e o y vale 4,4, o x vale 5 menos 4,4, 0,6. Ok? Entenderam o que eu fiz aqui? Eu tive que dividir em dois triângulos. Dois triângulos retângulos. Ah, Otávio, por que não daria para fazer direto nesse triângulo aqui de cima? Porque esse ângulo aqui não mede 90 graus. Isso aqui não é reto. Tá? Se fosse reto, era só fazer esse que resolvia. Tá? Em geral, os exercícios são assim. Ó. Uma torre, eu tenho uma torre. Projeta uma sombra de 40 metros quando o Sol encontra a 64 graus acima do horizonte. A sombra tem a ver com a inclinação do Sol, certo? Que é o Sol. E ali faz a sombra.
Eu quero saber a altura da torre. E a torre faz a sombra de 40 metros. Então, simples, né? Eu faço o desenho e vejo o que eu tenho. Eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, então é tangente. Tangente de 64 é igual a cateto oposto H, cateto adjacente 40, só substituir. 2,05 é igual a H sobre 40. Então, H é igual a 40 vezes 0,5. Então, 80,8. 80? 8? Quanto que é 40 vezes 5? 20. 80,2 metros. Certo? Ok? Tranquilo, né, Ana Clara? Tranquilo. Tem que fazer o desenho, tá? Não sei, uma pessoa aí tinha falado de valores notáveis, é a próxima aula. 9 de junho não tem nada a ver, tá? Aqui eu vou falar dos valores notáveis. Mas o que eu quero mostrar agora é o seguinte. Nosso companheiro de todas as manhãs, de todas as noites. GeoGebra. O GeoGebra, ele tem coisa pra caramba, né? Tem um pessoal animado que vem numas aulas, depois some. Ontem tinha um pessoal animado de Tocantins que perguntava, que falava que era super legal, mas aí eles desaparecem, eles não voltam mais. Vem só um dia e some. É tão legal quando esse pessoal vem sempre. Tem um pessoal igual o Luiz, a Laura, os meninos de Alagoas, o menino de Guapé, o Gabriel, estão vindo em todas as aulas. Mas tem gente que vem numa aula e some. Mas segue o nosso Instagram, põe o Instagram aí para eles, ó. Seno, cosseno e tangente. Olha ali. A Paula vai colocar o seno, cosseno e tangente. Não, vai vai colocar o Instagram. Segue o nosso Instagram, pessoal. Olha a tabela aqui, Ana Clara. Colocaram a tabela nessa atividade. Olha aqui. Aqui é o que eu queria mostrar. Ó. Se eu mudar o ângulo, vai mudando seno, cosseno, tangente. Ó. Tá vendo? Olha que legal esse aplicativo. Aqui ele vai do 1 grau até o 89 tem graça, até o 90 não tem graça. E o mais legal é que mostrar que se eu arrastar aqui, não muda. Tá vendo? Ó, esse aplicativo é o mais importante que tem. Ó, presta atenção. Olhe no ângulo de 30 graus. O que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Se eu arrastar esse triângulo aqui, ó, ele continua semelhante, tá? Mas o valor do seno não muda. O valor do seno de 30 graus é meio. Significa que, olha o AC, 4,28. Ele é exatamente metade do BC, tá? É que tá só duas casas decimais. Mas nesse triângulo, a relação não muda. Tá vendo? A relação não muda. Se eu escolher qualquer outro ângulo aqui, ó, qualquer outro ângulo e arrastar ele, a relação não muda, certo? Então é muito, muito legal que mostrar isso aqui. Você entende que é o seno, cosseno, tangente, ó, porque a relação continua sempre igual. Só para você entender, o seno, que é a razão entre a tangente, 0,34. Se eu pegar o cateto oposto AC e pegar a hipotenusa AB, a hipotenusa e dividir é sempre 0,34, independente do tanto que eu arrastar esse bichinho aqui, tá? Por exemplo, no de 45 graus, olha que interessante. 45. A tangente é igual a 1. Significa o quê? Por que a tangente é igual a 1?
Quando é 45 graus aqui, você concorda que ele é um triângulo isósceles? Não, o seno não é oposto à hipotenusa, né? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Olha aqui, no triângulo, o triângulo de 45 graus, ele é isósceles. É um triângulo retângulo isósceles. Por que é um triângulo retângulo isósceles? Porque ele tem dois lados iguais. Se os dois catetos dele são iguais, é óbvio que a tangente é igual a 1. É óbvio que a tangente é igual a 1, porque os catetos são iguais. Então, o que vai acontecer? Se eu arrastar aqui, ó, os lados são sempre iguais, então sempre a tangente é 1. Ele é sempre um triângulo retângulo isósceles, tá? Por quê? Porque ele tem dois lados iguais, tá vendo? Eu posso colocar ele em qualquer posição que os lados sempre vão ser iguais, tá certo? Ó, 6,43, 6,43. 45 graus. Então, tangente é igual a 1. Tangente 45, 1. Olha na tabela ali, ó. 45, a tangente é 1 só. Tá vendo? Dá muito pequeno para ver. Deve ter muitas outras coisas, tá? A maioria tem uns gráficos, tá vendo? Isso é gráfico da função seno, função cosseno. Deve ter muitas coisas legais. E tem um monte de coisa, lei dos senos, lei dos cossenos. Vamos lá. Razões para acreditar. Razões trigonométricas. Vamos ver essa lei. Vamos ver já semana que vem. Olha aqui as razões trigonométricas. Ó. E aqui muda o ângulo. E aqui muda o que é o K? Não sei o que é esse K, não. Esse K é para mudar o tamanho dele. Ó. Se eu mudar o tamanho, ó, presta atenção no que está acontecendo aqui. Olha o número que está ali. Esse triângulozinho tem o seno é cateto oposto à hipotenusa. Não, 1,45 dividido por 2,47 dá 0,59. Se eu aumentar isso aqui de tamanho, ó, vai continuar dando 0,59, mesmo que a minha divisão seja outra. Por quê? Porque todos esses triângulos aqui, ó, esses 8 triângulos aqui, esses 7 triângulos, são todos semelhantes. Mas, independente do valor do ângulo de 36 graus, o seno é sempre 0,59. Tá certo? E a tangente o cosseno é 0,81 e a tangente 0,73. Isso só varia de acordo com o valor do seno. Aqui vai de 0,89 a 0,4. Se alguém quiser mexer nesse applet, vou colocar no chat, que eu achei ele muito legal. Tá? Hoje eu não estou muito bem, a minha aula está uma porcaria, tá? Peço desculpa pela péssima qualidade da hipopótamo matemática. A péssima qualidade da aula de hoje, eu sei que não está tão boa quanto ao normal, tá? A próxima aula vai ser de produtos notáveis. Vai ser de produtos notáveis. E vai ser daqui a meia hora, vai ser 8 horas a aula de produtos notáveis. Olha o link aí do aplicativo. Então, daqui a meia hora eu aguardo vocês para a aula de produtos do Otávio. Tá? Brincadeira. Produtos do Otávio. Eu peço desculpa porque eu não gostei da aula de agora. Achei que ela deixou muito a desejar, tá? Mas nem sempre a gente está perfeitamente bem, eu estou cansado, e amanhã vamos ter aula para Epicar e para o PISME, tá? Então, por hoje é só, por agora é só, eu encontro vocês daqui a meia hora, nesse mesmo canal, a aula de produto notável é a próxima. Essa aula aqui não foi boa não, tá, pessoal? Nem sempre a nossa performance é muito boa. É igual ator de teatro que tem que apresentar 50 vezes. Tô cansado. Não tô afim. Até já já.
Otávio.